Dando sequência, fiéis à palavra, o segundo vídeo, os tipos de amor, já citei lá em cima, mas vamos aprimorar. O ágape, ágape. O Atos de Deus demonstra esse tipo de amor. Quando você vê na palavra da Bíblia, ágape, é Deus demonstrando o seu amor, a sua decisão de escolha, de forma incondicional, sem que tivesse mérito, merecimento algum, dando seu Filho, Jesus, para morrer e sofrer por nós, para que pudéssemos chegar a Ele sem sermos salvos. Ele amou todos nós, sem sermos salvos, não, desculpa. Repetindo, Ele deu seu Filho único para morrer e sofrer por nós, para que pudéssemos chegar a Ele e sermos salvos. Ele amou todos nós, cada indivíduo, cada um, mesmo sabendo que muitos o rejeitaram. Quando Jesus foi levantado à cruz, a todos eles atrairia naquele momento e atrai até hoje. Esse amor que constrange nos atrai a Ele e a fazer a vontade dEle. É o amor perfeito que nunca acaba e que está acima de tudo. Esse amor é perdoar e não lembrar mais. Deus nos ensina a praticar esse amor, nos dando mandamentos de amá-lo em primeiro lugar e ao próximo. Ao passarmos da morte para a vida em Jesus, quando entendemos o amor de Deus por nós, passamos a conhecer esse amor. 1 João capítulo 4, verso 19. Vós, porém, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 13. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago capítulo 4, verso 17. Segundo tipo de amor, filos, fileu, pilha. É o amor que existe entre amigos. O amor de afinidade, o amor fraternal. Romanos capítulo 12, verso 10. Esse amor não é incondicional, mas é muito importante. A Bíblia diz que os membros da igreja devem ter esse amor uns pelos outros. Jesus chamou seus discípulos de seus amigos. João capítulo 15, verso 14 e 15. Terceiro tipo de amor, estorge. É o amor entre família de sangue espiritual. Os laços de sangue são muito fortes. A afinidade que muitos nós sentimos com a família é um tipo de amor especial. Esse amor surge porque partilhamos muitas características físicas e mentais, muitas experiências e muitas ideias no relacionamento especial entre a família e familiares próximos. Quando nos converteremos a Cristo, tornamos-nos filhos de Deus e podemos participar do amor reservado para a grande família do nosso Pai Celestial. 1 João capítulo 3, verso 1. Eros, o quarto tipo de amor, eros. É um amor exclusivo entre homem e mulher, em uma relação íntima. É mais do que apenas o desejo um do outro para satisfazer impulsos sexuais. No relacionamento sexual cria-se uma intimidade especial entre duas pessoas. Cantares, capítulo 8, versos 6 e 7. Surge apenas através da dedicação especial a outra pessoa. Não basta ter união física. É preciso também ter a união espiritual abençoada por Deus, marido e mulher. O casamento é um ambiente especial que foi criado para cultivar esse amor. Outras expressões de amor na Bíblia. Quinta, o amor a coisas, justiça, a verdade, sendo dedicado a essas coisas, Salmo 119, versos 159 e 160. O amor ao dinheiro, o amor dedicado ao que é errado, causa muito problema. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. O amor ao mundo, amar o que é mal, como o pecado. 1 João capítulo 2, verso 15 e 16. Entre reis, súditos e patrióticos, pelo país, seu povo e sua terra, quero bem. Salmo capítulo 137,
verso 4 e 6. Então são entre esses tipos de amor, 8 tipos de amor que eu citei a vocês. A característica do amor verdadeiro, vamos lá, servos do Senhor. Somente o Espírito de Deus produz o amor. É um fruto do Espírito Santo. É uma característica de um nascido de novo, um convertido. Se não estamos produzindo, é necessário reavaliar a nossa conversão. Se o cristão está fraco, desviado, naturalmente essa característica não estará sendo produzida nele e na sua plenitude. Por isso é necessário voltarmos a Deus depressa, nos reconciliando com Ele em arrependimento. Quando dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito Santo de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos seus desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Gálatas, capítulo 5, verso 16 e 17. As pessoas que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Gálatas, capítulo 5, verso 24. Então, fiéis à palavra, paciente. 1 Coríntios, capítulo 13, o amor é paciente. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar seus planos de maldade contra você. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Salmos capítulo 37, versos 7 e 9. O amor é bondoso. Pelo contrário, com amor faça com que você sirva uns aos outros. Gálatas capítulo 5, verso 13. Mesmo assim, vocês fizeram bem em ajudar nas minhas aflições. Filipenses capítulo 4, verso 14. O amor não é ciumento, é fiel. Não devemos nós ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Gálatas capítulo 5, verso 26. O amor não é orgulhoso, ele é humilde. Meus irmãos, fiéis à palavra, serva do Senhor, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar uma pessoa a se corrigir, mas faço isso com humildade. Gálatas capítulo 6, verso 1. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Gálatas capítulo 5, verso 28. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu a mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde, obedeceu a Deus até a morte na cruz. Filipenses capítulo 2, versos 6 e 8. O amor não é vaidoso. É melhor ter um espírito humilde, estar junto com os pobres, do que participar das riquezas dos orgulhosos. Provérbios capítulo 16, verso 19. O amor não é grosseiro, ele é delicado. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação, principalmente as esposas. Deve ser um mestre bem e paciente, bom. Quem corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. 2 Timóteo capítulo 2, verso 24 e 25. O amor não pode ser egoísta. Tem que ser generoso, altruísta e dar o melhor à pessoa amada. E quando pede e não recebe porque os seus motivos são maus, vocês pedem coisas a fim de usá-la para seus próprios prazeres. Tiago capítulo 4, verso 3. Comunicai com os santos, irmãos em Cristo, salvos, buscando a santidade nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Romanos capítulo 12, verso 13. Essa graça nos ensina a amar, abandonarmos a descrença e as paixões mundanas
e a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Tito, capítulo 2, verso 12. O amor não fica irritado, servas do Senhor. O amor não fica irritado, tem domínio próprio. Não calunie ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão com todos os homens. Tito, capítulo 3, verso 2. O amor não guarda mágoas. Servas do Senhor, o amor não guarda raivas. Filhos, suporte-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Colossenses capítulo 3, verso 13. Sobretudo, ame-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. 1 Pedro capítulo 4, verso 8. O amor não fica longe quando alguém faz alguma coisa errada. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saírem chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheio de alegria, trazendo nos braços o feixe da colheita. Salmo 126, versos 5 e 6. O amor se alegra quando alguém faz o que é certo. Pense um aos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões, nossos cultos. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. O amor nunca desiste. Na alegria, na tristeza, o amor nunca desiste. Meus irmãos, fiéis à palavra, servas do Senhor e filhos, sintam-se felizes quando passarem por tipos de aflições, todo tipo. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Tiago, capítulo 1, verso 2 e 4. O amor suporta tudo com fé. Atenção, servas do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Repito, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porém, a pessoa que não se põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Romanos capítulo 4, verso 5. O amor suporta tudo, porque fomos salvos da esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperarmos o que não vemos, com esperança o aguardamos. Romanos capítulo 8, verso 24 e 25. O amor suporta tudo com esperança, porque fomos salvos da esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos com paciência, o aguardamos, como citei já em cima. Romanos capítulo 8, verso 24 e 25. Suporta tudo, suporta com esperança e agora suporta com paciência, paz. Não se ira por razões tolas, pois o Espírito de Deus nos deu, o Espírito de Deus não nos deu e nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. O amor é eterno. Atenção, servas do Senhor. O amor é eterno. Quem ama de verdade, ele é santo, puro, purificado por Deus, e ele ama de verdade. O Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu amei com amor eterno, com amor leal o atrai. Jeremias capítulo 31, verso 3. O que não é amor? Vamos lá. Atenção, servas do Senhor. É tudo o que for contrário à natureza de Deus, não é amor. Vamos ver então, não é amor. Homem controverso, homem que adora a sua própria vontade, homens que querem satisfazer seus prazeres, de maneira que tem aparência correta,
Homens que querem tomar o que é mal como uma coisa boa, segundo Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4. Homens controversos que adoram a sua própria vontade e querem satisfazer os seus prazeres de maneira que têm aparência correta e querem tornar o que é mal em bom. Existe muito hoje em dia, né? Pregadores dessa forma que pregam o que não é verdade para se tornar verdade. O amor, que não é amor, imoral, sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, não obedece a Deus, raiva, palavras de insulto, conversa indecente. Colossenses capítulo 3, versos 5 e 8. Assim faço morrer todo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo, mal, ganância, idolatria, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Mas agora livre-se de tudo isso, da raiva, da paixão, dos sentimentos, do ódio. O que não saia da sua boca, nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não minta uns aos outros, não mintam uns aos outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os velhos costumes. Colossenses capítulo 3, versos 5 e 8. O amor, ação indecente, adoração a ídolos, feitiçaria, inimizade, briga, ciumeira, acesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, inveja, bebedeira, orgulho, faras e outras coisas parecidas com essa. Gálatas capítulo 5, versos 19 e 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a ação dos ídolos, as feitiçarias, a inimizade, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, falas e outras. Coisas parecidas com isso. Repito o que já disse, fiéis à palavra. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. O amor o amor orgulhoso provoca, age como animais selvagens, fere uns aos outros, prejudica uns aos outros. Gálatas capítulo 5, verso 15. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos. Atenção, servas do Senhor. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Mas se você age como animais selvagens, ferindo-se uns aos outros, prejudicando, então cuidado para não acabarem se matando. O amor que tem maus pensamentos, roubo, homicídio, adultério, cobiça, maldades, engano, devassidão, calúnia, arrogância, insensatez. Marcos capítulo 21, verso 23. O que não é amor, estou citando. Capítulo 21, verso 23. Pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, imoralidade sexual, o roubo, homicídio, adultério, cobiça, maldade, engano, devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tomam o homem impuro. O amor que odeia seu irmão, o amor assassino, o amor rebelde, o amor bandido. Em 1 João capítulo 3, verso 15, quem não ama está ainda morto. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. O amor, pecado, nojento, feiticeiro, imoral, mente por palavras, mente por ações. Apocalipse capítulo 22, verso 15. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros imorais, e os assassinos, e os que adoram ídolos, e os que gostam de mentir por palavras e ações. O amor perdeu toda a vergonha. Isso não é amor. Se entregou totalmente ao vício, não tem nenhum controle, faz todo tipo de indecência, tem ira, tem raiva, dá um lugar ao diabo na oportunidade para tentar roubar,
diz palavras para fazer mal aos outros, desejam mal aos outros, amargura, ódio, gritaria, insultos, são ruins e não perdoam. Efésios capítulo 4, versos 19 e 21. Efésios capítulo 4, 19 e 31. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandone a velha natureza que vocês faziam com vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, a nova armadura criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva do seu irmão, da sua esposa, da sua família. Não dê ao diabo oportunidade para tentar você. Dê ao diabo oportunidade, não dê oportunidade para o diabo tentar você. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas use apenas palavras boas, que ajudam uns aos outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em você. E qual é a garantia que você chegará um dia em que Deus o libertará? Abandone toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insulto, maldade. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns com os outros e perdoe-se uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou você. O amor não é rebelde. 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Pois a rebeldia é como um pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. A idolatria não é amor. O que é idolatria? Fiéis à palavra, servos do Senhor. Cristão pode cometer pecado de idolatria? Claro. Idolatria não é só se curvar diante de um ídolo, de uma imagem ou algo assim, ou alguém. É um dos pecados que o cristão pode estar cometendo. Idolatria é o cuidado excessivo, grande apego de tal forma que rejeitamos qualquer conversa, opinião quando o assunto não agrada, pois está indo de acordo com o que idolatramos, sem ao menos pensarmos no que a outra pessoa está dizendo, já atacamos como se fosse uma defesa. Podemos não perceber, mas talvez tenhamos erguido um ou mais bezerros de outro em nossos corações e estar cometendo esse grave pecado contra o Senhor Deus, tendo a aparência de algo bom e verdadeiro, mas vem para roubar o lugar de Deus, da vida de suas criaturas e furtar a glória que pertence ao único verdadeiro Deus, Jesus Cristo nosso Senhor, e transfere para coisas perecíveis ou para mortais. Sexto tipo de coisas ou tipo de pessoas que podemos estar idolatrando na igreja. Atenção, servas do Senhor. Denominação, placa em que frequentamos, julgamos ser somente ela a correta por demais, das demais. Liderança, temos visto como superior todos de alguma forma, os colocamos em um pedestal como pessoas perfeitas ou quase perfeitas. Deixamos de ter a fé autêntica, consciente, sem pensar por nós mesmos, ao ponto deles poderem falar ou fazer algo totalmente diferente do que está escrito na palavra de Deus.
Mas por ser uma pessoa que admiramos muito, acabamos aceitando sem pesquisar. Normalmente é o mal de todos os cristãos. Só ouvem, não pesquisam. Outras denominações, como temos enxergado, e quanto aos outros líderes, sistema teológico, há favoritismo da religião A, religião B, discussões, contendas, palavras, brigas, longas discussões que não chegam a lugar nenhum, ideologia de favoritismo. Hoje em dia o evangélico está assim, um contra o outro. O ministério, há concorrência de quem faz melhor ou julga fazer melhor. Religiosidade, tudo que fazemos, seja na igreja onde as pessoas estão nos vendo. Qual o motivo que nos motiva a fazer qualquer coisa que seja? Copo da água, rosa ungida, ou qualquer outro objeto, a arca da aliança, etc. Muitos depositam sua fé em objetos e não a Deus, se apegando a eles, e só sabe orar segurando ou utilizando o objeto. Na família, filhos, estamos criando nossos filhos para serem dependentes de Deus ou dos pais? Marido, esposa, há idolatria no tratamento? Idolatria aos pais, o exemplo bíblico do que foi honrar a Deus em primeiro lugar. É o que? De Jonatas, 1 Samuel capítulo 8. Jonatas não seguiu cegamente algumas ordens de seu pai, Saul, por quebrar alguns princípios divinos. Foi um jovem fiel, que honrou o pai até a morte, e sabiamente se conduziu contra alguns erros do seu pai. Terceiro, outras. Um cantor são características divas, deusas, adorando-as, cantores, e venerando-as, com sentimento obsessivo, vive em prol de alguém, veste como aquela pessoa, quer fazer o que ela faz, estando onde ela está, às vezes até fazendo plástica, se produzindo igual aquele ídolo artista. Essa pessoa está no centro de sua vida, não Deus. Tem um sentimento obsessivo por alguém, vê essa pessoa sendo perfeita, intocável. Um time de futebol, uma música, um cargo, elogios, natureza, animais, sol. Ama, idolatria os animais, odeia os humanos. Sabedoria, inteligência, vícios, hábitos repetitivos que levam ao declínio por causa de alguns prejuízos a pessoas e as pessoas do qual convive. Beleza, a nós mesmos. A nossa opinião, a minha opinião é a certa. E acabou? É assim? Servas do Senhor. Eu nasci assim, cresci assim, eu vou morrer assim, eu não mudo não, sabe o que você quer? O que importa é meu bem-estar, eu faço o que eu quero, sou dono de mim. A minha vida pertence a mim, diz a mim. Esse é o tipo de pessoa que quando Deus moldar e lapidar, vai sentir muitas dores nos moldes do Senhor. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, Deus deve tratar de uma forma séria diretamente com ele, e deixou-o cego e se revelou de alguma forma poderosa. Paulo, amuletos, figuras, pinturas, símbolos, figas, patas, imagens de ouro, de prata, madeira, pedra, gesso, barro, qualquer tipo de objeto, fitas, pulseira, corrente, anéis e coisas semelhantes a essas que tenham algum vínculo de fé e confiança espiritual, política, fama, poder, vergonha de ser humilhado em público. Servas do Senhor. Algumas recomendações do pai, através desse servo. Filhinho, guarde-se dos ídolos. 1 João capítulo 5, verso 21. Se tem lá em cima o que é ídolo, viu? Não é somente se ver uma imagem. É muitas coisas. Eu sou o Senhor, esse é meu nome, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Isaías capítulo 42, verso 8. Não ouvindo a voz de Deus e voltando-se para os ídolos, os israelitas sofreram amargas consequências. 2 Reis capítulo 17, verso 1 e 20. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor?
Antes digo que as coisas que eles sacrificam, é os demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis servir a dois patrões. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Atenção, servas. Ou provocares zelos do Senhor. Somos, acaso, mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim de outrem. 1 Coríntios capítulo 10, verso 19 e 24. Nada sabem os que conduzem em procissões as suas imagens, esculturas, feitas de madeiras, e rogam a um Deus que não pode salvá-los. Isaías capítulo 49, verso 20. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus capítulo 6, verso 24. Tenho ídolos, e agora? Para qualquer pecado há necessidade de arrependimento. Seja qual for o ídolo, é necessário confessar a Deus esse pecado, se desfazer desse ídolo e não tê-lo em sua vida novamente. Se for algum objeto, joguemos fora. Não vamos dar para ninguém o que não desejamos a nós mesmos. Se for uma peça decorativa, ou desfaçamos dela, ou retiremos o nosso coração dela de forma sincera e verdadeira. Oitavo, tipo de amor enganoso. Em Romanos capítulo 12 e Efésios capítulo 4, versos 25 e 32, há muitas instruções para uma vida nova a serviço de Deus. Um versículo do qual é preocupante em nosso assunto é que podemos praticar o amor de uma forma da qual Deus não se agrada. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Ame-se uns aos outros com amor de irmão em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Romanos capítulo 12, verso 9. A frase sem fingimento significa hipocrisia. Ações feitas com intenções de interesses próprios. Fazer algo de qualquer forma, sem sinceridade. Fazer algo, mas no fundo do coração não deseja fazer. Faz por obrigação. É aquele sorriso ou cumprimento fingido. Tudo bom? Viver de aparência sem assumir o que realmente está no teu coração é passar uma imagem às pessoas do qual não somos na realidade. Fazer algo para alguém somente para aparecer ser alguém bom. Aqueles que têm perfil falso para ser outra pessoa do qual não é. Hipocrisia significa fingir que tem uma qualidade que você não tem na verdade. Ou ser alguma coisa que você não é. Ou seja, é necessário honestidade em tudo. Então Jesus disse a eles, os fariseus, para as pessoas, vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. Lucas capítulo 16, verso 15. É importante fazer o bem, mas ainda é mais importante querer o bem. 1 Pedro capítulo 1, verso 22 diz: purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Amar não é somente palavras, como eu já citei um pouco lá em cima, mas em verdade ações. Dessa forma o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós semelhantes somos nesse mundo. No amor existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe a punição. Aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versos 17 e 19. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós.
E o seu amor é aperfeiçoado em nós. 1 João capítulo 4, verso 12. Vocês ouviram o que foi dito, fiéis à palavra, serva de Deus. Ame o seu próprio e odeie seu inimigo. Mas eu, Jesus, digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos do Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, verso 43 e 45. Desprezar uns os outros é pecado, mas aquele que faz o bem ao pobre é feliz. Provérbios capítulo 14, verso 21. Portanto, quando praticarmos o amor de forma hipócrita, é pecado, pois não é o amor de Deus, sendo necessário o verdadeiro arrependimento, confissão desse pecado a Deus e iniciar o amor verdadeiro, puro e sincero. Por que devemos amar? Fiéis à palavra. Primeiro, é o maior mandamento. Guarde bem, servas do Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, fazer isto e viverás. Lucas capítulo 10, verso 27. Deus deseja que vivamos eternamente com Ele. A continuação desse versículo é: então Jesus lhe afirmou: respondesse corretamente, faz isso e viverás. Lucas capítulo 10, verso 28. Deus é a pessoa do amor. Ele é o amor. Ele deseja que todos vivamos. Nele está a vida eterna. Ele deseja que todos passemos da morte para a vida, sendo novas criaturas com Ele. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com Ele. E por causa desse Espírito que Ele nos concedeu, nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. 1 João capítulo 3, verso 24. Ele deseja que conheçamos a pessoa dele. Quem é Ele? Amados, amemos uns aos outros, porque amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos enviou e amou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. 1 João capítulo 4, versos 7, 10 e 16. Ele deseja que sejamos parecidos com Ele novamente. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 26. Ele deseja que tenhamos comunhão, relacionamento com Ele. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e guardares os meus mandamentos, eu vos rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique conosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita conosco, estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei a vós. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a Ele. João capítulo 14, verso 15 e 21. Como posso ter esse amor? Fiéis à palavra. Conhecendo a Deus.
Não é vergonhoso afirmar que não conhecemos a Deus. Não fique triste por isso. Chegou o momento em que terá o privilégio de conhecer uma pequena partícula da pessoa mais maravilhosa que você poderia conhecer e se relacionar em sua vida. Sabe o mais maravilhoso? É que você poderá conhecer esse lindo ser a cada tempo em que você passar junto dele. O homem não havia cometido pecado algum, era puro, cuidava da criação de Deus, era totalmente tudo perfeito, não havia dor, morte, tristeza, doença, sofrimento, envelhecimento. Não podemos imaginar como seria essa perfeição, porque o pecado nos deixou imperfeitos. Romanos capítulo 3, verso 23. Essa perfeição nos deixou aprisionados pelo que é mal. Não só isso, mas o principal, nos tornamos inimigos de Deus, pois Deus não suporta ver o mal. Abacuque capítulo 1, verso 13. Não somente o homem, mas a natureza de todos os animais, toda a criação, passou a ser imperfeita por causa do pecado. Vou continuar no terceiro vídeo. Amém?